Eu estou na Univasf desde o seu início, né? A universidade foi a primeira universidade depois de muitos anos que surgiu assim, sem ser resultado de nenhum desmembramento de outra instituição. Uma universidade que, de fato, começou do zero, né? Não existiam, quando a gente chegou aqui em 2004, não existia simplesmente nenhum prédio da instituição, né? E hoje a Univasf está em 6 cidades, 2 cidades do estado de Pernambuco, Petrolina, da sua sede, Salgueiro, 3 Juazeiro, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso, e uma em São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, nós estamos aí com mais de 30 cursos de graduação, com 17 mestrados, 4 doutorados, um hospital universitário. Bom, é uma universidade que nesses quase 16 anos tem elevado seu patamar estratégico aqui nessa região, que nós estamos no Vale do São Francisco e no seu entorno. Bom, em 2000 eu candidatei junto com o professor Julianelli, na chapa dele como vice-reitor, fomos eleitos. Em 2015 nos candidatamos à reeleição, fomos novamente eleitos e nomeados. E ano passado eu fui candidato junto com a professora Lúcia Marise, e nós fomos eleitos em novembro do ano passado, em primeiro turno. Eram 4 chapas e nós conseguimos mais de 57% dos votos sendo eleitos no primeiro turno e vencendo nas 3 categorias, nos estudantes, nos professores e nos técnicos, né? Também, como vocês devem saber, né, a escolha de um reitor ela é diferente da escolha de um prefeito, por exemplo. Ela demanda várias etapas. A primeira etapa é essa consulta que eu participei junto com a professora Lúcia Marise, mas a etapa formal legal é a etapa, pelo menos até aquele momento, porque em 24 de dezembro isso se alterou, mas até novembro do ano passado era válido a lei de 1968, a lei 5.540 de 1968, que determinava que a escolha do reitor pelo presidente da República de uma lista tríplice, ou seja, de 3 nomes, que é elaborada pelo colegiado eleitoral, que no caso da Univasf, o colegiado eleitoral é o conselho universitário. Então, depois de participar da consulta e vencer em primeiro turno, participamos dessa eleição indireta no colegiado eleitoral e nosso nome está também como primeiro lugar dessa lista. O processo foi enviado ao MEC, mas uma chapa que perdeu, ela não conseguiu entrar nessa lista tríplice, ela não teve votos suficientes para entrar nessa lista tríplice e entrou na justiça alegando fraude no processo eleitoral. De maneira liminar, em primeira instância, aqui em Petrolina, a Justiça Federal de Petrolina, a juíza negou todos os pedidos dos autores e o processo seguiu novamente para análise do MEC, que a Secretaria da Educação Superior atestou a regularidade desse processo, e quando ela estava encaminhando para o jurídico do MEC, veio uma decisão liminar do desembargador da Tribunal Regional da 5ª Região, como caráter provisório, né, como superficial, como são as decisões liminares, e o desembargador entendeu que um membro da lista tríplice, o que está em segundo lugar, por estar ocupando um hospital universitário, na visão dele, pelo menos até aquele momento, não deveria estar participando da lista tríplice, né? O desembargador ele não coloca qualquer legislação que diga que o referido professor não possa, mas no entendimento dele, pelo fato dele estar ocupando uma função no hospital universitário da Univasf, veja, é o professor da Univasf que ocupa uma função no hospital universitário, o desembargador entendeu que ele não estaria em exercício da universidade, desconsiderando que o professor continua dando aula, né, durante esse período, continua orientando, participando de comissões internas na instituição, e nós estamos aguardando o desfecho desse processo, que está nos seus
numa fase bastante adiantada para a questão do julgamento de mérito aqui na primeira instância. E, enquanto isso, o mandato do professor Julianelli se encerrou e, diante dessa lacuna, o MEC resolveu indicar um reitor temporário, pro tempore, para fazer a gestão da universidade enquanto essa situação não se resolve na justiça, né? E aí onde é que talvez a gente possa adentrar nesse tema da autonomia universitária? Primeiro é o seguinte, a autonomia universitária não está no artigo 207 da Constituição à toa. Ele está lá justamente porque as universidades são entendidas como organizações do Estado brasileiro a serviço do povo, não a serviço de uma determinada governo de plantão. Né? Então, essa instituição, ela precisa estar preservada de qualquer influência, né, externa. Né? Por exemplo, se um pesquisador está desenvolvendo um estudo que percebe algo que pode provocar um grande dano à população, alguma ação de um governante, ele tem que ter a proteção de poder divulgar, né, esses estudos. Ele não pode ter interferência em relação a ele. O mesmo vale para a própria gestão da universidade. Né? Ela goza de autonomia, né? Autonomia administrativa, financeira e da escolha dos seus dirigentes. É claro que esse dispositivo de lista tríplice é um dispositivo que eu particularmente não concordo, mas as pessoas que defendem esse dispositivo, eles colocam como se fosse um mecanismo de impedir atitudes populistas dentro da instituição, como se um reitor que pudesse ganhar uma eleição interna prometendo muita coisa, aquilo que não vai cumprir, e de repente virar reitor da instituição dessa forma. Isso, digamos assim, a história tem contado muito pelo contrário, que a universidade sabe muito bem escolher os seus reitores, tem maturidade para escolher os seus reitores e quer exercer essa autonomia. Né? Célio, então, estamos nessa situação. A lista ela encontra-se paralisada no Ministério da Educação, e aí onde é que eu venho aqui falar sobre a autonomia. A universidade apontou o caminho que ela queria para a instituição. Né, a comunidade acadêmica, não só na consulta, como no conselho universitário. Se a gente está temporariamente com um processo suspenso, acho que caberia ao Ministério da Educação fazer uma avaliação dessa situação da universidade. E no caso da Univasf, o ministro ouviu um parlamentar da região metropolitana de Recife para indicar o reitor temporário. Né? Então, estamos discutindo aí muito agora dois aspectos. Nessa crise nacional, a autonomia da Polícia Federal, para que serve a autonomia da Polícia Federal? Ou podemos discutir aí, já foi objeto de muita discussão pública, a autonomia do Banco Central, a autonomia da universidade, que quando a gente fala de autonomia é justamente para evitar interferências do governo de plantão, né? Que a instituição consiga ditar seus rumos de maneira autônoma. Né? E quando você percebe interferências políticas na escolha, onde a escolha se dá a respeito de um determinado professor que, ao montar sua equipe de gestão temporária, ela nomeia todas as pessoas que coordenaram, financiaram a chapa que perdeu e que entrou com processo judicial, né? Não dou outro nome que não seja uma intervenção jurídica, né? Outra coisa que está em moda, a judicialização da política, que eu não acho um bom caminho, e essa interferência política na escolha dos dirigentes da instituição. Então, são coisas que a gente tem que, de fato, falar. Né? Me sinto, nesse momento, injustiçado, né? Também bastante indignado com as pessoas que dentro da instituição, as pessoas que fazem parte da instituição, por não aceitarem o resultado das urnas, recorrem à justiça e outros artifícios políticos externos para
poder assumir o poder da instituição, contrariando o que a comunidade indicou como os rumos, né, as diretrizes, os caminhos que ela gostaria, digamos assim, a forma como a instituição deveria ser gerida. Célio, é importante que você fale também sobre a participação estudantil, né? Quando a gente fala de democracia universitária, escolher o projeto de Univasf que os estudantes querem, eu acompanhei a participação dos estudantes para escolher também o seu reitor, no período de consulta, dos movimentos estudantis dentro da Univasf. Então, seria importante você poder falar um pouco dessa construção, né? De como ela foi coletiva, de como toda a comunidade pôde acompanhar e pôde participar e também poder jogar tinta sobre a Univasf que elas queriam. Então, é importante também falar sobre isso. Violane, mais uma vez, eu consegui pegar palavras e juntei assim, eu acredito que compreendi. Você quer que eu fale um pouco da participação dos estudantes, não só no processo de escolha, mas também como no processo decisório da instituição, né? Bom, nossa bandeira, junto com o professor Juliano, lá na primeira eleição em 2011, quando participamos, a primeira vez, foi de uma gestão participativa, envolvendo não só a comunidade interna, todas as categorias, né, os estudantes técnicos, professores, como também a comunidade externa. Então, ao longo desses 8 anos que ficamos na gestão da universidade, nós instituímos uma série de canais, fóruns, câmaras, comitês, para poder ouvir parcela e a comunidade acadêmica, né? E na Univasf nós instituímos já em 2013 a Câmara de Assistência Estudantil, que todo o recurso da assistência estudantil e toda a nossa política de assistência estudantil é decidida nessa Câmara com representantes dos estudantes dos mais variados campos, dos mais variados campos da instituição, e ela é composta por 70% de estudantes, inclusive a coordenação dessa Câmara é de estudantes. Então, nós temos aquela limitação, que é a limitação do recurso, né? A limitação do que é possível ser feito, mas a forma como esse recurso é partilhado entre as mais variadas ações da assistência estudantil é debatido coletivamente. Nosso Conselho Universitário também, desde 2012, ampliou a participação dos estudantes, que antes era um estudante só, depois a gente fez uma reforma no nosso estatuto, e hoje ampliou bastante, já ocupando aquilo que está na legislação, que é de 15% de composição, né? Então, essa participação, ela se ampliou muito, e os estudantes fazem valer, de fato, esse espaço de voz e esse espaço de decisão. Então, é natural que, durante o processo eleitoral, né, os estudantes possam fazer avaliações das candidaturas que são mais fechadas, como a gente diz assim, das candidaturas que são mais decisões de gabinete, daquelas que puxam uma maior participação da comunidade acadêmica. E os estudantes tiveram uma importância fundamental no nosso processo eleitoral, do apoio à nossa candidatura. Nós vencemos entre os estudantes e também no Conselho Universitário, entendendo que a autonomia universitária devia prevalecer, que o que a comunidade acadêmica indicou nas urnas devia ser representado dentro dessa lista, né? Então, nessa lista tríplice, a universidade rejeitou nomes que foram derrotados na consulta informal, que ela não gostaria que fossem os próximos gestores da instituição. Então, os estudantes têm tido papel ativo e hoje, mesmo nessa situação de isolamento social, de pandemia, através dos vários mecanismos virtuais, né, de mobilização, os estudantes têm prestado apoio, não o meu nome, que eu acho que isso aí é um fato, né, que eu acho menor, eu acho que apoio à autonomia, à democracia da universidade. Por exemplo, uma colega nossa, a professora Virgínia, que concorreu a gente na eleição, ela hoje apoia a nossa nomeação, justamente porque ela entende que o que a comunidade decidiu é o que deve ser colocado, né? Então, ela perdeu, mas ela hoje demonstra apoio. Então, tem vários grupos dentro da instituição que não
votaram na gente durante o processo eleitoral, mas que hoje estão nessa linha de frente, nessa linha de defesa da democracia, da autonomia universitária, que é que, né, no caso do processo de escolha de reitor, que é justamente que seja nomeado o reitor eleito. Perfeito, Télio. Só ir registrando algumas pessoas que estão aqui na live, para a gente não poder esquecer, o pessoal da UFRB, o pessoal do CA de Medicina da UESB, o pessoal da Univasf, alguns centros acadêmicos entraram, deixaram seu apoio, o CA de Biologia também, que acabou de entrar, mas já falando desse conselho universitário, né, teve o último conselho universitário que aconteceu nessas últimas semanas, e seria importante se tu pudesse dar um retorno, né, do qual foi a resolução desse conselho universitário que a universidade formulou sobre tudo isso que está acontecendo e qual a opinião mesmo. Bom, qual é o... Deixa eu só ver se eu entendi novamente, aqui o meu problema de conexão. A pergunta é como é que o conselho está hoje, né? Como é que ele está acompanhando o processo hoje? Qual foi a resolução da última reunião do conselho universitário? Porque tá. a Univasf teve a maior reunião do conselho universitário nesses últimos períodos, né, com ampla participação, e que a gente pôde debater melhor sobre essa situação. Aí eu queria que você pudesse dar um retorno sobre o que foi essa reunião, o que a Univasf formulou. Então, como foi essa reunião do conselho universitário, que foi realizada na última quinta-feira, né? Bom, isso aí para mim foi uma situação... Eu diria assim, foi um fato histórico, porque foi a primeira vez, fato histórico no sentido que foi a primeira vez que o Conselho Universitário se autoconvocou. Né? Nunca foi preciso isso. Anualmente, a gente vota no início do ano um calendário de reuniões e o presidente do Conselho, ou seu vice-presidente no exercício da presidência, convoca normalmente. E havia uma reunião marcada para o dia 8 de... na verdade, acho que dia 24 de abril, estava no nosso calendário, e depois ela foi adiada, justificando uma consulta ao jurídico, que a gente não sabia do que se tratava, e logo em seguida ela estaria marcada para o dia 30, foi dito nesse mesmo dia de que, por estarmos numa pandemia, não poder haver a presença física, né, o Conselho não poderia se reunir, o que foi uma interpretação bastante, digamos assim, exótica do regimento da instituição, porque lá ela não fala de presença física. Nós temos, já houve participação de conselheiros através de webconferência na nossa reunião, então soou bastante estranho essa atitude da vice-presidência do CONUN no exercício do Conselho, no exercício da presidência, que a gente entendeu que se tratava de uma maneira de você começar a legislar dentro da instituição durante esse período de pandemia, tomando atitudes, por exemplo, como a retorno às aulas, né? Coisas do tipo, através de um dispositivo chamado AD referente, que é um dispositivo que está no regimento, que tem que ser usado com cautela, exemplo das medidas provisórias, e que só posteriormente o Conselho Universitário iria analisar essas decisões ad referentes. Então, acho que os conselheiros não concordaram com essa atitude protelatória da presidência do Conselho e se fez uma autoconvocação com a maioria dos seus membros, como está previsto no nosso estatuto, e fez uma reunião histórica, né, na última quinta-feira, onde pôde apontar algumas críticas, né, à forma como essa temporária vem trabalhando. Por exemplo, ela, numa gestão temporária, em menos de uma semana, ela mudou mais de 80% do primeiro escalão da reitoria. No momento de pandemia, você mudar mais de 80% assim, em poucos dias, né, dá uma demonstração de ruptura, não de transição, mas de ruptura, né, dando mais um indício para a nossa interpretação que está havendo, sim, uma intervenção dentro da instituição e intervenção nesse lado, né? Você não concorda com o que vinha sendo feito, então você altera, faz a mudança abrupta, né, sobre esse processo.
Então, além disso, o próprio processo de transição foi muito atropelado, gerando muita insegurança dentro da comunidade acadêmica, né, sobre se os serviços iriam continuar, né, se poderia ser um serviço essencial da instituição. E, por fim, também sobre a comissão que a universidade criou para fazer o enfrentamento a essa pandemia, a Covid-19, né? Uma comissão que vai analisar, propor, vai orientar a instituição, e simplesmente na primeira semana o reitor temporário alterou completamente a comissão, colocando na sua presidência um médico, aí não estou falando tecnicamente, é um médico, um profissional qualificado, mas que ele não deixa claro a sua posição em defesa do isolamento vertical, né? Mesmo diante do cenário que a gente está vivendo hoje, que é um cenário de muitas incertezas, inclusive em relação às subnotificações e a capacidade que o país tem em fazer testes, né? Em testes em massa. E aí isso gerou um certo desconforto, porque a opinião desse presidente dentro da comissão poderia orientar, por exemplo, a baixar uma decisão de referendo para o retorno das aulas, né? Então, esse ambiente de insegurança foi gerado por uma gestão temporária que, ao contrário do que a gente vinha fazendo ao longo dos últimos 8 anos, que era ampliar o diálogo com a comunidade acadêmica, resolveu dialogar pouco ou quase nada, ou, na verdade, não dialogar com a comunidade acadêmica. Isso gera essa insegurança que eu acho que o Conselho Universitário, como órgão superior da instituição, ele chama a gestão temporária a atenção desse fato. Evidentemente que o nosso Conselho tem uma maturidade muito grande e nunca trabalhou, eu digo, quando participei 8 anos no Conselho Universitário, na condição de vice-reitor, participei outras como conselheiro. Nosso Conselho nunca teve a vocação de boicotar qualquer gestão, muito pelo contrário, sim, de poder aperfeiçoar medidas, propor soluções, aperfeiçoar a própria normas que são propostas pela reitoria. Então, acho que a ideia do Conselho é chamar a atenção de que a gestão não pode simplesmente dar de costas para a comunidade, se fechar dentro de um gabinete e começar a adotar ações que der na telha. Então, acho que o Conselho faz esse papel. Espera-se que na sexta-feira próxima essa reunião ocorra para poder a comunidade, representada através de seus conselheiros, possam dialogar com a reitoria temporária e poder esclarecer esses pontos que não estão muito claros, né, e que realmente nos chama a atenção. Inclusive, em relação ao nosso hospital universitário, que vem tendo um papel estratégico na pandemia, o primeiro ato foi mudar o superintendente, né? Então, por que mudar o superintendente logo agora no hospital? Então, esse tipo de postura crítica que a comunidade acadêmica está externando através do Conselho Universitário. Importante, Stélio. A gente, por conta do horário, né, o tempo limite de live no Instagram, a gente vai tá chegando já quase no final da nossa conversa, mas é importante também que você pudesse dizer o quanto a comunidade ela pode se envolver, o que as entidades estudantis podem estar fazendo para poder contribuir, não só as entidades estudantis, mas a sociedade ao redor da universidade, né? Eu conheço o Juazeiro, fiquei bastante tempo aí para poder também construir o congresso da UEB, e a gente sabe a importância que a universidade tem para a região, que a universidade tem para a cidade, para a região ao redor. Então, seria interessante também se você pudesse falar um pouco do que a comunidade pode contribuir para defender a democracia, os estudantes podem fazer, os professores podem fazer, para defender a autonomia universitária da Univasf e sua democracia interna. Pronto, uma observação muito importante, é uma pergunta que você faz que é extremamente relevante. De fato, os estudantes eles precisam estar atentos na defesa da democracia dentro da instituição, dos seus canais
de debate interno, na garantia da pluralidade, né, que a instituição ela deve ter esse caminho de autonomia, de pluralidade. Então, mais uma vez, não se trata aqui de defender a minha pessoa, acho que isso é o menos relevante. Eu acho que se trata em defender o nome daquele que a universidade elegeu para fazer a gestão da instituição, independente que seja o meu nome ou de outra pessoa. Eu estaria aqui a defendendo, se fosse o candidato que é justiça, né, se ele tivesse sendo impedido, ele tivesse ganho a eleição e tivesse sendo impedido por alguma razão, eu estaria aqui defendendo a nomeação em público, a nomeação dele, porque eu acho que isso é importante. Isso pode trazer precedentes muito perigosos de uma intervenção mais dura dentro da instituição, que a gente já viveu há décadas atrás, e que eu acho que a gente deve rechaçar. A gente está vendo muito movimento de rua no momento que inapropriado, como esse de pandemia, em que pessoas pedindo a volta de uma atitude mais dura do executivo, volta do novo AI-5, coisas assim que a gente não quer jamais que voltem. Então, acho que os estudantes devem estar atentos a qualquer sinal de autoritarismo e na defesa desse patrimônio importante que é a Universidade Pública Brasileira, defender sua democracia. Porque, dessa forma, os estudantes poderão participar da construção coletiva, né, com toda a comunidade acadêmica, com a interação com a comunidade externa, né, poder construir os melhores caminhos para a instituição. Né? Se essa democracia, essa autonomia não for defendida com veemência, a gente vai poder viver um tempo em que a gente não pode mais falar, não pode mais opinar, não pode indicar os rumos que a gente deseja para a nação. Né? Então, eu acho que tem que, num momento como esse, crítico, onde as instituições democráticas estão colocadas à prova, defender a autonomia da universidade brasileira é fundamental. Célio, muito obrigada por ter esse tempo para conversar com a gente. Encontre na UEB a parceira da democracia dentro da Univasf, encontre na UEB uma parceira na luta pela autonomia universitária. Pode contar sempre com a gente. Mais à frente, Rafaela vai poder entrar também. Ela é estudante de engenharia elétrica aí da Univasf. A gente fez questão, né, de defender que a nossa vice-regional fosse da universidade, da Univasf, porque a gente sabe a importância que a universidade tem para a região, a gente sabe da pesquisa, da extensão, do ensino, e o quão importante é defender ela. Eu agradeço por ter participado. Pode contar sempre com a gente. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado pelo espaço. A Rafa vai poder entrar aqui agora. E enquanto ela entra, eu já vou apresentando a Rafa, gente. Ela é vice-regional da região norte. Oi, Rafa. Olá, boa noite. Tudo bem, Laiane? Olá, pessoal. Tudo bem. Já se apresenta aí para a galera. Então, eu sou Rafaela, estou vice-regional norte aqui na Bahia e sou estudante da Univasf do curso de Engenharia Elétrica. E a gente vem nessa grande luta, né? Para que a democracia seja válida dentro da universidade. A gente quer que a nossa autonomia seja respeitada e não é isso que vem acontecendo. A gente vem sofrendo esse ataque com vários interventores. Eu chamo vários porque existe a cabeça, mas existe todo um corpo que vem trabalhando para que nada do que a gente quer e do que a gente votou seja respeitado. Então a gente está levantando essa bandeira em apoio a Télio, porque foi ele que foi eleito e é o que a comunidade acadêmica quer, como ele mesmo falou, ele ganhou nas 3 categorias, tanto quanto professores, técnicos e estudantes, e nós estudantes estamos nos mobilizando pelas redes sociais, né? Estamos nos mobilizando, estamos entrando em contato com todos os DAs e juntando a galera para que a gente consiga barrar isso da melhor forma possível. Rafa, já falando, dê um retorno para a galera do que o movimento estudantil da Univasf tem feito para poder passar por tudo isso, defender a democracia da universidade e conseguir que o reitor eleito tome posse.
Então, nesse momento a gente vem trabalhando de casa, né? Porque tem esse momento de pandemia, então a gente está respeitando as orientações de saúde e a gente vem mobilizando as redes, né? As redes sociais. A gente tem os grupos de WhatsApp que juntam todos os DAs, juntamente com o DCE, e a gente vem praticando atos assim nas redes sociais, formulando notas, estando presente, dando auxílio ao pessoal dos campos mais afastados, Senhor do Bonfim, que não são os centrais aqui próximo à reitoria, São Raimundo Nonato, que, para quem não sabe, a Univasf está presente em 3 estados. Então, a gente vem dando esse suporte à galera, vem conseguindo colocar faixas na universidade. Mais uma vez, repito, seguindo as normas de segurança, enquanto a pandemia, todo mundo de máscara, álcool em gel, e a galera vem trabalhando bastante, se engajando nisso. E a gente vem mobilizando realmente pelas redes sociais. A gente está acostumado a passar em sala, conversar com o aluno cara a cara, mas agora a gente vem abordando eles pelas redes sociais. Tanto os DAs, quanto o DCE, quanto alunos avulsos, né? Que estão ajudando a gente nessas mobilizações. E a gente que tem os amigos pede para divulgar as notas, pede para estar conversando, que é para a gente alcançar a maior quantidade de alunos possível dentro do quadro que a gente se encontra atualmente, né? Que não pode sair de casa. Rafa, gente, para quem não conhece a Rafa, conheceu agora. Eu chamei Rafa para participar dessa live porque eu acho importante apresentar quem está representando a UEB na região norte, uma das regiões que se encontra a Univasf, que a universidade tem outros campi, mas que vocês possam encontrar em Rafaela a nossa representação, que a nossa organização da UEB nesse espaço, né? Que vocês possam encontrar a Rafaela, a pessoa da UEB que vai estar lá sempre defendendo a democracia, mas também as outras demandas dos estudantes dentro da universidade. Rafa, o intuito máximo era esse, mas eu queria também que você pudesse contribuir falando como é que está a Univasf nesse tempo de isolamento social, como é que estão os estudantes, permanência estudantil, dá um aparato um pouco sobre isso daí. Então, a Univasf disponibilizou um auxílio emergencial para a alimentação dos estudantes, para ajudar nesse período, porque muitos estudantes não puderam voltar para casa e existe um grande número de estudantes que são de fora. E eles permanecem aqui, e com a ausência do RU, onde a gente paga uma taxa menor para almoço, a Univasf disponibilizou esse auxílio, o que vem demonstrando desde a gestão anterior, que de Julianelli e que Télio fez parte, que eles vêm apoiando a classe estudantil. O auxílio, a gente sofreu uma grande baixa com os cortes que houveram na educação, com a questão dos auxílios, mas tudo vem se encaminhando. A gente sempre cobra a transparência pelo SRCA e eles sempre respondem. O pessoal do SRCA faz várias planilhas dizendo para onde está indo o dinheiro, porque é para nós estudantes pudéssemos entender como esse dinheiro está sendo gasto, como esse dinheiro está sendo aplicado, o porquê que teve bolsa cortada e o porquê que teve um novo edital com um número menores de bolsa disponibilizada. Então, eles vêm sendo realmente bem realistas e mostrando a realidade que a Univasf vem enfrentando. Então, a gente levantou essa bandeira de defender, porque é o que a gente quer que Télio dê continuidade a uma gestão a qual ele já fez parte, agora como ele era vice e agora como reitor, e a gente levanta essa bandeira para que nós, estudantes, estejamos resguardados, porque o que a gente quer é continuar dentro da universidade, podendo ter o mínimo de segurança de permanecer lá, seja por auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio transporte. Inclusive, a universidade, a Univasf, é uma das poucas universidades aqui que disponibilizam o transporte intercamp, pelo menos nos 3 mais próximos, de graça, onde a gente consegue chegar até o CCA pelos próprios ônibus da Univasf, chegar na reitoria pelos próprios ônibus da Univasf, e tudo isso é uma conquista do movimento estudantil juntamente com a reitoria. E é isso, eles vêm apoiando bastante. E nesse momento a gente vem defendendo ferrenhamente a que Télio tome posse, né? Porque é isso que a gente quer, é isso que os professores querem, que os técnicos querem. A consulta pública mostrou isso, a eleição mostrou isso, a eleição do colegiado eleitoral também demonstra isso. E a gente vem sofrendo esse ataque por parte de um interventor, né? E é isso. Rafa, muito obrigada. A gente vai finalizar nossa live aqui agora, mas muito obrigada. Mais uma vez, a gente encontra em Rafaela a nossa representação aí no Norte para poder lutar em defesa dos estudantes, defesa da democracia, enfim. Tchau, tchau. Tchau, Rafa.